Muito obrigada, ministros, senhoras e senhores deputados. Dentro de pouco menos de 300 dias, os europeus irão às urnas na nossa democracia única e notável. Como em qualquer ato eleitoral, será um momento para as pessoas refletirem no estado da nossa União e no trabalho realizado por aqueles que as representam. Será também um momento de decidirem que futuro desejam e que Europa querem. Entre esses eleitores estarão milhões de pessoas que votam pela primeira vez, sendo os mais jovens nascidos em 2008, ano da crise económica e financeira. Na Câmara de Voto estarão a refletir nas coisas que são importantes para eles. Pensarão na guerra que assola as nossas fronteiras ou no impacto destrutivo das alterações climáticas, nas formas como a inteligência artificial irá influenciar as suas vidas, ou nas hipóteses que têm de arranjar uma casa ou um emprego no futuro. A União, que hoje conhecemos, reflete a visão daqueles que sonharam com um futuro melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Um futuro onde uma união das nações, democracias e povos trabalhassem em conjunto em prol da paz e da prosperidade partilhadas. Estes acreditavam que a Europa era a resposta ao apelo da história. Quando falo à nova geração de jovens, encontro essa mesma visão de um futuro melhor, este mesmo desejo premente de construir algo melhor, a mesma convicção de que, num mundo de incertezas, a Europa deve, uma vez mais, responder ao apelo da história. E é o que temos que construir em conjunto. Para começar, devemos ganhar a confiança dos europeus, dar respostas às suas aspirações e ansiedades. E nos próximos 300 dias temos que finalizar a missão que nos confiaram. Eu quero agradecer o papel de liderança assumido numa transformação mais ambiciosa, jamais empreendidas por esta Europa. Quando me dirigi a vós em 2019, com o meu programa em prol de uma Europa verde, digital e geopolítica, sei que alguns tiveram dúvidas. E isso, antes mesmo de o mundo sofrer uma reviravolta, na forma de uma pandemia mundial e de uma guerra brutal em solo europeu. Mas vejam onde a Europa se encontra hoje. Assistimos ao nascimento de uma união geopolítica, apoiando a Ucrânia, estamos contra a agressão da Rússia, damos resposta a uma China assertiva e temos investimentos em parcerias. Temos agora um pacto ecológico europeu como elemento central da nossa economia e que encerra uma ambição sem paralelo. Preparamos o caminho para a transição digital e tornamos pioneiros em matéria de direitos digitais a nível mundial. Despemos do histórico instrumento europeu de recuperação, combina 800 mil milhões de euros de investimentos e reformas e cria empregos dignos para hoje e para amanhã. Lançamos os alicerces de uma união da saúde, ajudamos a vacinar um continente e grandes partes do mundo. Iniciamos o percurso rumo a maior independência em setores críticos como a energia, os circuitos integrados ou matérias-primas. Gostaria também de vos agradecer o trabalho revolucionário e pioneiro que empreendemos na área da igualdade de género. Enquanto mulher, este é um aspecto que me toca especialmente. Concluímos dossiês que muito consideravam estar para sempre bloqueados, como a diretiva relativa às mulheres nos conselhos de administração e a adição histórica da União Europeia à Convenção de Istambul. Com a diretiva relativa à transparência salarial, consagramos na lei o princípio básico de salário igual por trabalho igual. Não há um único argumento que justifique o facto de uma mulher que exerça o mesmo tipo de trabalho receber uma remuneração inferior à oferida por um homem. Mas o nosso trabalho está longe de estar concluído e juntos temos que continuar a impulsionar avanços nesta área.
Sei que esta Assembleia apoia a nossa proposta de combate à violência contra as mulheres. Também aqui eu gostaria de consagrar na legislação outro princípio básico. Não é não. Não pode haver verdadeira igualdade enquanto houver violência. E graças a este Parlamento, aos Estados-membros e à minha equipa de comissário, concretizamos mais de 90% das orientações políticas que apresentei em 2019. Juntos, mostramos que, quando a Europa é corajosa e unida, essa coragem traduz em resultados. O nosso trabalho está longe de estar concluído. Por isso, permaneçamos unidos, concretizemos hoje e preparemos-nos para o futuro. Senhoras e senhores, há 4 anos, o Pacto Ecológico era a nossa resposta ao apelo da história. E este verão, o mais quente jamais registado na Europa, veio recordar-nos de tudo isto. Espanha e Grécia foram assoladas por incêndios florestais destruidores e poucas semanas mais tarde por inundações devastadoras. Assistimos ao caos e à destruição causados pelas condições meteorológicas extremas da Eslovénia à Bulgária e um pouco por toda a União. Esta é a realidade de um planeta em evolução. O Pacto Ecológico Europeu nasceu da necessidade de proteger o nosso planeta, mas também foi concebido como uma oportunidade de salvaguardar a nossa prosperidade futura. Demos o início a este mandato com a definição de uma perspectiva de longo prazo, através da Lei em Matéria do Clima e na meta para 2050. Alteramos a agenda climática para incluir aspectos económicos. Desta forma, demos uma orientação clara aos investimentos e à inovação. E, no curto prazo, já vimos resultados desta estratégia de crescimento. Todos os dias, a indústria europeia dá provas de estar pronta para dinamizar esta transição. São testemunho que a modernização e a descarbonização podem existir em paralelo. Nos últimos 5 anos, o número de unidades de produção de aço limpo na União Europeia aumentou de 0 para 38. Atualmente atraímos mais investimento em hidrogênio limpo do que Estados Unidos e China em conjunto. Amanhã estarei na Dinamarca com a primeira-ministra Mette Frederiksen para testemunhar esta inovação em primeira mão. Assinalaremos o lançamento do primeiro navio porta-contentores alimentado em metanol limpo produzido com energia solar. Esta é a determinação da resposta da Europa às alterações climáticas. O Pacto Ecológico Europeu proporciona o quadro, os incentivos e os investimentos necessários, mas são as pessoas, os inventores e os engenheiros que desenvolvem estas soluções. E por isso, senhoras e senhores, ao entrarmos na fase seguinte do Pacto Ecológico, há algo que não mudará. Nós continuaremos a apoiar a indústria europeia nesta transição. Podem estar certos disto. Começamos com um pacote de medidas do Ato Legislativo Indústria de Impacto Zero ao Ato Legislativo Matérias-Primas Críticas. Com a nossa estratégia industrial, estamos a analisar os riscos e as necessidades de cada ecossistema no âmbito desta transição. E temos que concluir este trabalho. Para tal, temos que desenvolver uma abordagem para cada ecossistema industrial. Por conseguinte, a partir deste mês, incitaremos um conjunto de diálogos com a indústria sobre a transição para energias limpas. O principal objetivo será apoiar todos os setores na definição do respectivo modelo de negócios no contexto da descarbonização da indústria, porque acreditamos que esta transição é fundamental para a competitividade futura da Europa. E
é também importante para as pessoas e os seus empregos hoje. A nossa indústria eólica, por exemplo, é uma história europeia de sucesso. No entanto, está confrontada com um conjunto único de desafios. Por isso, venceremos com um pacote de medidas para o setor europeu de energia eólica. Trabalharemos com Estados-membros, vamos aperfeiçoar os sistemas de leilão em toda a União Europeia, concentraremos nas competências, no acesso ao financiamento, na estabilidade de cadeias de abastecimento. Mas estas medidas ultrapassam mais do que um setor da energia eólica, ao aço, das baterias, aos veículos elétricos. A nossa ambição é clara. O futuro da nossa indústria de tecnologias tem de ser construído na Europa. Essa é a nossa tarefa. Senhoras e senhores, tudo isto demonstra que, quando se trata do Pacto Ecológico Europeu, não nos afastamos do percurso trilhado, mantemos a nossa ambição e somos fiéis à nossa estratégia de crescimento. E continuaremos sempre a lutar por uma transição justa e equitativa. Isto tudo é importante para as gerações futuras viverem num planeta saudável. Temos que dotar de empregos dignos e com a promessa solene de que ninguém ficará para trás. Pensem nos empregos criados na indústria transformadora e na competitividade, algo que é muito debatido atualmente. A nossa indústria, as nossas empresas gostam da concorrência, estão cientes de que a concorrência mundial é boa para o negócio e gera e salvaguarda postos de trabalho aqui na Europa. Mas a concorrência só é genuína quando é justa. Muitas vezes as nossas empresas são excluídas de mercados estrangeiros ou são mesmo vítimas de práticas predatórias. São muitas vezes prejudicadas por concorrentes que beneficiam de elevadíssimos subsídios estatais. Não nos esquecemos de como as práticas comerciais desleais da China afetaram a nossa indústria solar. Muitas empresas jovens foram afastadas por concorrentes chinesas fortemente subvencionadas. Empresas pioneiras foram obrigadas a declarar falência. Talentos promotores foram em busca de riqueza no estrangeiro. É por este motivo que a justiça é tão importante na economia mundial, porque afeta vidas e meios de subsistência. A indústria e as comunidades inteiras dependem dessa justiça. Temos, por isso, que ser realistas em relação aos riscos que enfrentamos. Vejamos o setor de veículos elétricos. É uma indústria vital para a economia limpa, com imensas potencialidades para a Europa. Mas os mercados mundiais estão agora inundados de carros automóveis elétricos chineses mais baratos. O preço baixo é mantido artificialmente graças a elevadíssimos subsídios estatais. Estas práticas geram distorções no nosso mercado. Nós não aceitamos esta distorção a nível interno, por isso também não aceitamos estas práticas quando vêm de fora. Por isso, hoje, devo dizer-vos que a Comissão dará início a um inquérito anti-subvenções relativamente aos veículos elétricos provenientes da China. A Europa está aberta à concorrência, mas não ao nivelamento por baixo. Temos de nos defender de práticas desleais. Ao mesmo tempo, é vital manter as linhas de comunicação e diálogo com a China abertas, porque há áreas em que podemos e temos de cooperar. Precaver, mas sem desligar. Será esta a abordagem que adotarei face aos dirigentes chineses na Cimeira UE-China a realizar este ano. Senhoras e senhores deputados, na União Europeia temos orgulho da nossa diversidade cultural. Somos a Europa das regiões, com uma diversidade muito peculiar de línguas, música, arte, tradições, artesanato e especialidades culinárias.
Somos também a Europa que dispõe de uma diversidade biológica única. Cerca de 6.500 espécies existem apenas na Europa. Em nenhum outro ponto no mundo. No norte da Europa situa-se o Património Mundial do Mar Frísio, um habitat único que serve de abrigo a espécies animais e vegetais raras e que é de importância vital para milhões de aves migratórias. E com o Mar Báltico dispomos do maior mar de água salobra do mundo. A sul encontramos as grandes planícies europeias dominadas por extensas turfeiras e zonas úmidas. Estas regiões são importantes aliados contra o avanço das alterações climáticas. As turfeiras e zonas úmidas protegidas retêm grandes quantidades de gases com efeito de estufa, asseguram a existência de ciclos hídricos regionais e albergam uma biodiversidade única. Além disso, a Europa é um continente rico em florestas, das majestosas florestas de coníferas a norte e a leste, passando pelas últimas florestas primitivas de carvalhos e faias na Europa Central, até aos sobreirais no sul da Europa. Todas estas florestas são uma fonte de bens e serviços que são insubstituíveis para nós. Absorvem carbono, fornecem madeira e outros produtos, geram solos férteis e filtram o ar e a água. A biodiversidade e os serviços ecossistémicos são fundamentais para assegurar a sobrevivência de todos os europeus. A perda desta paisagem não só destrói os meios de subsistência, mas também priva as pessoas do seu sentimento de pertença àquele lugar. É nossa obrigação protegê-los. E, ao mesmo tempo, a segurança do nosso abastecimento alimentar, em comunhão com a natureza, tem de continuar a ser uma tarefa exigente. Hoje, gostaria de prestar homenagem aos nossos agricultores. E gostaria de lhes agradecer por dia após dia nos abastecerem de alimentos. Para nós, na Europa, esta tarefa da agricultura é a base da nossa política agrícola. E também a independência alimentar é fundamental. É isso que fazem os nossos agricultores. Nem sempre é fácil compreender porque as consequências da agressão russa contra a Ucrânia, as alterações climáticas que provocam secas, incêndios florestais e inundações, bem como novas obrigações dos agricultores, repercutem-se cada vez mais no seu trabalho e na sua base de rendimento. Temos de ter isso em consideração. Atualmente, já há muitas pessoas a trabalhar em prol de uma agricultura sustentável. Juntamente com os agricultores que se dedicam a esta atividade, temos de ser capazes de superar novos desafios. Só assim poderemos garantir a segurança dos alimentos no futuro. Isto significa que precisamos de mais diálogo e menos polarização. É por essa razão que queremos dar um início a um diálogo estratégico sobre o futuro da agricultura na União Europeia, porque estou plenamente convencida de que é possível conciliar a agricultura e a proteção da natureza. Ambas são vitais para nós. Senhoras e senhores deputados, uma transição justa para agricultores, famílias e indústrias, esta é a marca deste mandato. É ainda mais importante quando nos confrontamos com fatores adversos. Eu vejo 3 grandes desafios económicos para a nossa indústria no próximo ano: insuficiências de mão de obra e competências, inflação e melhorar a forma de fazer negócio para as nossas empresas. O primeiro desafio tem a ver com o mercado de trabalho. Nós não nos esquecemos dos primeiros dias da pandemia, quando todos previam uma nova vaga de desemprego em massa, como vivida nos anos 30, mas desafiamos essa previsão.
com a adoção do instrumento SURE, a primeira iniciativa europeia de redução do tempo de trabalho. Preservámos 40 milhões de empregos. É assim que funcionou e funciona a economia social do mercado europeu e podemos ter orgulho neste feito. De imediato, relançámos o motor da nossa economia graças ao instrumento da Europa de recuperação. E agora os resultados são visíveis. A Europa está próxima do pleno emprego. Em vez de milhões de pessoas à procura de emprego, temos milhões de empregos à procura de pessoas. A escassez de mão de obra e de competência está a atingir níveis sem precedentes, tanto aqui como em todas as grandes economias. A insuficiência de competência é apontada como um problema para 74% das PMEs. No pico da época turística, na Europa, restaurantes e bares funcionam com horários reduzidos. E porquê? Porque não conseguem encontrar o pessoal para trabalhar. Nos hospitais adiam-se tratamentos devido à falta de enfermeiros. E 2/3 das empresas europeias procuram especialistas de inovação e tecnologia. 2/3, repito, simultaneamente, milhões de pais e, sobretudo, mães esforçam-se para conciliar trabalho e família, porque não há estruturas que acolham os seus filhos. E 8 milhões de jovens não têm emprego nem frequentam qualquer ação de educação ou formação. 8 milhões. Os seus sonhos, na realidade, são adiados. As suas vidas ficam em compasso de espera. Esse problema não é só fonte de sofrimento pessoal. É também um dos grandes estrangulamentos mais significativos da nossa competitividade. Porque a escassez de mão de obra prejudica a capacidade de inovação, crescimento e prosperidade. Como tal, temos que melhorar o acesso aos mercados de trabalho, sobretudo para os jovens e para as mulheres. Precisamos também de migrantes qualificados. Além disso, temos que dar resposta às enraizadas mudanças fundamentais em termos de tecnologia, sociedade e democracia. Agora, para tal, devemos apoiar-nos nos conhecimentos especializados das empresas e sindicatos, os nossos parceiros na negociação coletiva. Passaram praticamente 40 anos desde que Jacques Delors convocou a reunião de Val-Duchesse, onde assistimos o nascimento do diálogo social europeu. Desde essa altura, os parceiros sociais conferiram a união e os contornos que hoje assume, garantindo o progresso e prosperidade de milhões de pessoas. E à medida que o mundo à nossa volta sofre mudanças uma rapidez nunca vista, os parceiros sociais devem, novamente, ocupar um lugar central na definição do nosso futuro. Juntos temos de colocar a tónica nos desafios que separam o mercado de trabalho, das insuficiências de mão de obra e competências, os novos desafios decorrentes da inteligência artificial. Neste sentido, com a presidência belga, em conjunto, convocaremos uma nova cimeira de parceiros sociais a realizar, mais uma vez, em Val-Duchesse. O futuro da Europa será construído com e pelos nossos parceiros sociais. É essa a nossa tarefa. O segundo grande desafio económico, elevada inflação persistente. Christine Lagarde e o Banco Central Europeu estão a trabalhar arduamente para manter a inflação sob controle. Estamos cientes de que o regresso à meta de médio prazo do Banco Central Europeu levará algum tempo. Agora, a boa notícia é que, na Europa, os preços de energia começaram já a baixar. Não nos esquecemos de como Vladimir Putin utilizou deliberadamente o gás como uma arma e de como isso desencadeou receios de cortes de energia e de uma crise energética como aquela que vivemos na década de 70. Muitos pensamos que não teríamos energia suficiente para enfrentar o inverno, mas conseguimos. E porquê? Porque nos mantivemos unidos, agregando a nossa procura e comprando energia em conjunto. Simultaneamente, e contrariamente ao que aconteceu nos anos 70, aproveitámos a crise para investir fortemente nas energias renováveis e acelerar a transição para as energias limpas. Usámos a nossa crítica da Europa para baixar os preços e garantir o nosso aprovisionamento. Há um ano, vejo, o preço do gás na Europa ultrapassou os 300 euros por megawatt-hora, isto há um ano. Hoje, atualmente, é 35. 300 euros no passado, 35 agora.
Por isso, temos que ver como replicar este modelo de sucesso quando compramos nos mercados. É um modelo de sucesso também noutras áreas, como as matérias-primas críticas ou, por exemplo, no hidrogênio limpo. O terceiro desafio que se coloca às empresas europeias é facilitar a forma de fazer negócio. As pequenas empresas não têm capacidade de lidar com procedimentos administrativos complexos, ou então são prejudicadas por morosos processos. Significa isto que, muitas vezes, essas empresas fazem menos com o tempo que dispõem e perdem oportunidades de crescimento. Por essa razão, antes do final do ano, iremos designar um representante da União Europeia para as PMEs que irá relatar ou informar diretamente. Queremos ouvir diretamente das pequenas e médias empresas quais são os seus desafios cotidianos. Por cada novo ato legislativo, iremos executar um controlo de competitividade realizado por uma comissão independente. E no próximo mês apresentaremos as primeiras propostas legislativas no sentido de reduzir em 25% as obrigações de notificação a nível europeu. Senhoras e senhores deputados, sejamos francos, isto não vai ser fácil e precisamos do vosso apoio. E porque este é um objetivo comum para todas as instituições europeias. Por isso, teremos que trabalhar com os Estados-membros para que igualem a meta de 25% dessa redução também a nível nacional. É tempo de facilitar a atividade económica e das empresas na Europa. No entanto, as empresas europeias também precisam de aceder a tecnologias vitais para inovar e desenvolver e produzir. Essa é uma questão da soberania europeia, tal como sublinharam os líderes em Versalhes. É um imperativo económico de segurança nacional salvaguardar a vantagem europeia nas áreas de tecnologia críticas e emergentes. Esta política industrial europeia também exige um financiamento europeu comum. E é por esse motivo que, como parte da nossa proposta da revisão do nosso orçamento, propusemos a plataforma STEP. Com o STEP, podemos dinamizar, alavancar e orientar fundos da União Europeia para investimentos num conjunto de domínios, da microeletrónica à computação quântica e a inteligência artificial. As empresas precisam deste nosso apoio agora. Portanto, eu faço um apelo para que esta proposta orçamental seja aprovada e eu posso contar aqui com esta casa para tal. E ainda mais, em termos de competitividade. Temos visto estrangulamentos nas cadeias de fornecimento por causa das políticas de outros países, políticas voluntárias. Estou a pensar nas restrições impostas pela China às exportações do gálio e germânio, que são vitais para produtos como os semicondutores e painéis solares. Tudo isto mostra como é importante que a Europa redobre esforços na área de segurança económica. Precaver, mas sem desligar. É com muito orgulho que eu vejo que este conceito colheu amplo apoio por parte dos nossos principais parceiros, da Austrália ao Japão até os Estados Unidos. Muitos outros países em todo o mundo querem trabalhar em conjunto. Muitos são demasiado dependentes de um fornecedor único de minerais críticos, enquanto que outros, da América Latina à África, pretendem desenvolver indústrias locais de transformação e refinação, ao invés de se limitarem a enviar os seus recursos para o estrangeiro. Esta é a razão pela qual, este ano, no final do ano, teremos a nossa primeira reunião do nosso novo clube de matérias-primas críticas. Simultaneamente, continuaremos a impulsionar um comércio aberto e justo. Até o momento celebramos novos acordos de comércio livre com o Chile, com a Nova Zelândia e o Quênia. Pensamos concluir também com a Austrália, México e o Mercosul até ao final deste ano. E logo a seguir com a Índia e a Indonésia. Creio que este comércio inteligente gera empregos de boa qualidade e prosperidade.
Senhores deputados, estes três desafios, mão de obra, inflação e ambiente empresarial, chegam no momento em que estamos também a pedir às indústrias que estejam na vanguarda da transição para as energias limpas. E, por isso, há que antecipar o futuro e definir formas de, a par dessa transição, manter a nossa competitividade. Essa é a razão pela qual solicitei a Mario Draghi, um dos mais brilhantes mentes económicas da Europa, que nos elaborasse um relatório sobre o futuro da competitividade europeia. E porquê? Porque a Europa fará tudo aquilo que for preciso para manter a sua vantagem competitiva. Quando falamos de emprego e facilitar as empresas, sabemos quão importante é a tecnologia. É revelador que tínhamos ultrapassado largamente o objetivo de investimento de 20% em projetos digitais no âmbito do instrumento da Europa de Recuperação. Os Estados-membros utilizaram esses investimentos para digitalizar os seus cuidados de saúde, os seus sistemas de justiça e as suas redes de transportes. Ao mesmo tempo, a Europa tem estado na vanguarda da gestão de riscos do mundo digital. A internet nasceu como um instrumento para partilhar conhecimentos, expandir mentalidades e ligar pessoas. Mas também teve e tem os seus sérios desafios. Desinformação, difusão de conteúdos nocivos, riscos para a privacidade dos nossos dados. Tudo isto resultou numa deterioração de confiança e numa violação dos direitos fundamentais das pessoas. Como resposta, a Europa vai tornar-se na pioneira mundial dos direitos dos cidadãos no mundo digital. O regulamento dos serviços digitais e o regulamento dos mercados digitais estão a criar um espaço digital mais seguro, no qual se protegem os direitos fundamentais, garantem assim a equidade com responsabilidades claras para as grandes empresas tecnológicas. Trata-se de um feito histórico, do qual nos devemos orgulhar. O mesmo se deve aplicar à inteligência artificial. Irá melhorar, indubitavelmente, os cuidados de saúde, reforçar a produtividade, combater as alterações climáticas. Contudo, não devemos subestimar as ameaças reais que vêm da inteligência artificial. Centenas de programadores destacados, académicos e peritos nesta área, alertaram-nos recentemente nos seguintes termos, e passo a citar: a atenuação do risco de extinção devido à inteligência artificial deve ser uma prioridade mundial, juntamente com outros riscos societais, como as pandemias e a guerra nuclear. Fim de citação. A inteligência artificial é uma tecnologia geral, acessível, poderosa e adaptável para uma vasta gama de utilizações, tanto civis como militares. E está a avançar a uma velocidade superior a que até mesmo os seus criadores poderiam ter previsto. Assim, temos aqui uma pequena janela de oportunidade para orientar esta tecnologia de forma responsável. Estou convicta que a Europa, juntamente com os seus parceiros, deverá liderar um novo quadro mundial para a inteligência artificial assente em 3 pilares: salvaguardas, governação e orientar a inovação. Primeiro, as salvaguardas. A nossa primeira prioridade é assegurar que esta tecnologia seja centrada no ser humano, transparente e responsável. E por isso é que nas minhas orientações políticas me comprometi a definir uma abordagem legislativa nos primeiros 100 dias. Devem estar lembrados que nós criamos o Regulamento de Inteligência Artificial, a primeira legislação exaustiva para a inovação no domínio da inteligência artificial a nível mundial. E quero agradecer esta Assembleia, bem como o Conselho, pelo trabalho incansável que realizaram em torno desta legislação pioneira. Este nosso regulamento é já um modelo para todo o mundo. Temos agora que dar prioridade à adoção de regras e avançar o mais depressa possível para a sua aplicação. Segundo pilar, a governação. Estamos atualmente a lançar as bases para um sistema de governação único na Europa. Mas devemos também unir forças com os nossos parceiros para assegurar uma abordagem global, para que possamos compreender o verdadeiro impacto da inteligência artificial nas nossas sociedades. Agora, pensem no contributo inestimável
do PIAC para o clima, que é um painel mundial que fornece aos decisores políticos os dados científicos mais recentes. Estou convicta que precisamos de um organismo semelhante para a inteligência artificial, para analisar os seus riscos, por um lado, e benefícios para a humanidade, para outros. Isto sim, com cientistas, mas também com empresas de tecnologias e peritos independentes, todos à mesma mesa, uma escala global. Isto poder-nos dar uma resposta rápida e coordenada a nível mundial, assente no trabalho realizado pelo processo de Hiroshima e outras instâncias. Agora, o terceiro pilar consiste em orientar a inovação de forma responsável. Graças aos investimentos que realizamos nos últimos anos, a Europa tornou-se líder em supercomputação. Tem 3 dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo. Temos de tirar partido dessa realidade. É por essa razão que posso aqui anunciar uma nova iniciativa para abrir os nossos computadores de alto desempenho às novas empresas de startup no domínio da inteligência artificial, para que testem os seus modelos de uma forma responsável. Mas este é apenas uma parte do nosso trabalho para orientar a inovação. Precisamos de um diálogo aberto com aqueles que criam e implementam a inteligência artificial. Este diálogo está a correr já nos Estados Unidos. Há 7 grandes empresas tecnológicas que já aderiram voluntariamente às regras de segurança, proteção e confiança. E isso que acontece também com estas empresas de inteligência artificial, para que se comprometam voluntariamente com os princípios do regulamento de inteligência artificial, mesmo antes da sua entrada em vigor. Porque nós não podemos perder tempo aqui. Devemos agora reunir todos estes esforços, no sentido de definirmos normas mínimas a nível mundial para uma utilização segura e ética da inteligência artificial. São os nossos cidadãos que esperam essa resposta da nossa parte. Senhoras e senhores deputados, quando disse aqui há algum tempo, disse ninguém nos vai dividir do exterior se ninguém nos divide no interior. E isso é o raciocínio que presidiu a Comissão Geopolítica. A nossa abordagem da equipa Europa permitiu-nos agir de forma mais estratégica, mais assertiva e mais unida. E isso é mais importante do que nunca. O nosso coração sangra quando vemos a devastadora perda de vidas na Líbia e Marrocos, após a sequência de violentas inundações e do terremoto. A Europa estará sempre pronta a ajudar todos de toda a maneira possível. Pensemos também no Sahel, uma das regiões mais pobres, mas com um crescimento demográfico dos mais rápidos. A sucessão de golpes militares tornará a região ainda mais estável nos próximos anos. A Rússia também influencia o caos e beneficia dessa crise. A região tornou-se um terreno fértil para o aumento do terrorismo. Este problema afeta-nos diretamente na Europa, tanto para a nossa segurança como para a nossa prosperidade. Temos, portanto, de mostrar a mesma unidade com a África que mostramos no caso da Ucrânia. Isto é absolutamente necessário. Temos que nos concentrar na cooperação com organizações regionais e governos legítimos. Devemos desenvolver uma parceria mutuamente vantajosa, focada em temas comuns, tanto para a Europa como para a África. E por essa razão que justamente com o alto representante Josep Borrell iremos trabalhar numa nova abordagem estratégica para levar à próxima cimeira União Europeia-União Africana. Senhoras e senhores deputados, a história está a acontecer. A Rússia trava uma guerra em grande escala contra os princípios fundadores da Carta das Nações Unidas. Isto criou uma enorme preocupação em países da Ásia Central ou Indo-Pacífico. Estes países receiam que num mundo sem lei possam sofrer o mesmo destino que neste momento sofre a Ucrânia. Assistimos a uma clara tentativa por parte de alguns regressar à lógica de blocos, tentando isolar e influenciar os países apanhados entre estes blocos. Isto surge numa altura em que há uma grande insatisfação das economias emergentes da forma como as instituições e a globalização funcionam. Estas preocupações são, obviamente, legítimas.
Estas economias emergentes, com as suas populações e os seus recursos naturais, são aliados essenciais para a construção de um mundo mais limpo, mais seguro e mais próspero. A Europa trabalhará sempre com essas economias para reforçar e melhorar o sistema internacional. Queremos liderar os esforços no sentido de tornar mais justa a ordem assente em regras e mais equitativa a distribuição. Isto significará também trabalhar com velhos e novos parceiros para afrontar as nossas ligações. O que a Europa oferece através da estratégia Global Gateway é verdadeiramente único. A Global Gateway é mais transparente, mais sustentável e economicamente mais atrativa. Ainda na semana passada, quando estive em Nova Delhi, assinei, penso, o projeto mais ambicioso da nossa geração. O Corredor Económico de Índia, Médio Oriente, Europa. Este corredor estabelecerá a ligação mais direta até à data entre a Índia, o Golfo Pérsico e a Europa. Terá uma linha ferroviária que aumentará este comércio entre a Índia e a Europa 40% mais rápida, com uma cabelagem de eletricidade e um gasoduto de hidrogênio limpo para promover o comércio de energias limpas entre a Ásia, o Médio Oriente e a Europa. E com um cabo de dados de alta velocidade para ligar alguns dos ecossistemas digitais mais inovadores do mundo e criar oportunidades de negócio pelo caminho. São ligações de ponta para o mundo da amanhã. Mais rápidas, mais curtas e mais limpas. Precisamos de mais destas iniciativas. E a estratégia global Gateway está a ter um impacto real. Testemunhei na América Latina, no Sudeste Asiático e em África, desde a construção de uma economia local do hidrogênio, como na Namíbia e no Quénia, uma economia digital com as Filipinas. Estes são investimentos na economia dos nossos parceiros. São investimentos na prosperidade e na segurança da Europa num mundo em rápida mutação. Senhoras e senhores deputados, todos os dias os conflitos, as alterações climáticas e a instabilidade obrigam as populações a procurar refúgio longe de suas casas. Sempre acreditei firmemente que as migrações devem ser geridas. Para isso, precisamos de ter paciência. Precisamos de envidar esforços a longo prazo, juntamente com os nossos parceiros e, acima de tudo, precisamos de unidade no seio da nossa União. Este é o espírito do novo Pacto sobre a Migração e o Asilo. Quando assumi as minhas funções, não parecia possível chegar a um compromisso, mas com este pacto encontramos um novo equilíbrio. Equilíbrio entre a proteção das fronteiras e a proteção das pessoas. Entre a soberania e a solidariedade. Entre segurança e humanidade. Ouvimos todos os Estados-membros, analisamos todas as rotas migratórias e traduzimos o espírito do pacto em soluções práticas. Reagimos com rapidez e unidade ao ataque híbrido da Bielorrússia. Trabalhamos em estreita cooperação com os nossos parceiros dos Balcãs Ocidentais e reduzimos os fluxos migratórios. Assinamos com a Tunísia uma parceria que traz vantagens mútuas para lá das questões migratórias, da educação e das competências profissionais à energia e à segurança. E queremos agora trabalhar sobre acordos semelhantes com outros países. Reforçamos a proteção das fronteiras, as agências europeias aumentaram a cooperação com os Estados-membros e eu quero agradecer em especial à Bulgária e à Roménia que nos mostraram o caminho ao avançar com boas práticas em matéria de asilo e de regresso. E a Bulgária e a Roménia provaram que fazem parte do nosso espaço Schengen. Vamos finalmente deixá-los entrar neste espaço, sem mais delongas. Mesdames et messieurs, notre travail...
Senhoras e senhores, o nosso trabalho relativo às migrações assenta na convicção de que a unidade está ao nosso alcance. Um acordo sobre o pacto nunca esteve tão perto. O Parlamento e o Conselho têm uma oportunidade histórica de o concretizar. Mostremos que a Europa é capaz de gerir as migrações com eficácia e compaixão. Acabemos o que falta fazer. Senhoras e senhores deputados, estamos cientes que as migrações requerem um trabalho constante e isto é particularmente vital no combate contra as redes de traficantes que, com as suas mentiras, atraem pessoas desesperadas, conduzem-nas por rotas mortíferas através do deserto ou em pequenos barcos impróprios para a navegação no mar. A forma como operam evolui constantemente. A nossa legislação, contudo, tem mais de 20 anos e precisa de ser urgentemente atualizada. Precisamos, portanto, de nova legislação, de uma nova estrutura de governação. Precisamos de autoridades policiais e judiciais mais fortes e de papel mais significativo para as nossas agências Europol, Eurojust e Frontex. Temos de trabalhar com os nossos parceiros para combater o flagelo mundial do tráfico de seres humanos. Por isso, a Comissão vai organizar uma conferência internacional sobre combate ao tráfico de seres humanos. Está na altura de pôr termo a este negócio ignóbil e criminoso. Senhoras e senhores deputados, no dia em que os tanques russos atravessaram a fronteira e entraram na Ucrânia, uma jovem mãe ucraniana partiu para Praga para pôr o filho em segurança. Quando o guarda de fronteira cheque lhe carimbou o passaporte, ela começou a chorar. O filho não compreendia e perguntou à mãe por que razão chorava. A mãe respondeu-lhe: porque estamos em casa. Mas aqui não é a Ucrânia, disse o filho. E então ela explicou: aqui é a Europa. Nesse dia, aquela mãe ucraniana sentiu que a Europa era a sua casa. Porque a nossa casa é onde confiamos uns nos outros. E o povo da Ucrânia pôde confiar nos seus amigos europeus. Esta mãe chamava-se Vitória Amelina. Foi uma das grandes jovens escritoras da sua geração e ativista incansável pela justiça. Assim que o filho se encontrou em segurança, Vitória regressou à Ucrânia para documentar os crimes de guerra da Rússia. Um ano mais tarde, foi morta por um míssil balístico russo enquanto jantava com outros colegas escritores. Foi vítima de um crime de guerra russo, um dos inúmeros ataques contra civis inocentes. Nesse dia, a Melina estava com 3 amigos, entre os quais Héctor Abad, também ele escritor da Colômbia. Héctor faz parte da campanha Aguanta Ucrânia, Resiste Ucrânia, que foi criada para informar os povos da América Latina sobre a guerra de agressão da Rússia e os ataques contra civis. Mas Héctor nunca poderia imaginar que ele próprio se tornasse num alvo. Posteriormente, Héctor disse não saber por que motivo ele sobreviveu e ela morreu. E por isso agora conta ao mundo a história de Vitória para preservar a sua memória e pôr termo a esta guerra. É para mim uma honra que Héctor esteja hoje aqui conosco. Quero agradecer Héctor, quero agradecer-lhe e quero que saiba que manteremos viva a memória de Vitória e de todas as outras vítimas. Aguanta, Ucrânia.
Honourable members, we will be at Ukraine. Senhoras e senhores deputados, estaremos sempre ao lado da Ucrânia, pelo tempo que seja preciso. Desde o início da guerra, 4 milhões de ucranianos encontraram refúgio na nossa União. E quero dizer-lhes que são tão bem-vindos hoje como naquelas fatídicas primeiras semanas. Garantimos-lhes o acesso à habitação, a cuidados de saúde, ao mercado de trabalho e muito mais. Senhoras e senhores deputados, foi assim que a Europa respondeu ao apelo da história. E por isso é com orgulho que anuncio que a Comissão irá propor o alargamento do nosso regime de proteção temporária aos ucranianos na União Europeia. O nosso apoio à Ucrânia é para continuar. We have provided 12. Só este ano disponibilizamos 12 mil milhões de euros para ajudar a pagar salários e pensões, para manter em funcionamento hospitais, escolas e outros serviços. Através da nossa proposta, estamos a intensificar a produção de munições para ajudar a satisfazer as necessidades imediatas da Ucrânia. Mas também olhamos para o futuro. Por isso é que propusemos um montante adicional de 50 mil milhões de euros ao longo de 4 anos para investimentos e reformas. Este montante ajudará a Ucrânia a configurar o seu futuro e reconstruir um país moderno e próspero. E esse futuro é claro. Esta Assembleia disse-o em voz alta. O futuro da Ucrânia está na nossa União. O futuro dos Balcãs Ocidentais está na nossa União. O futuro da Moldávia está na nossa União. Sei como é importante a perspectiva da União Europeia para tantas pessoas na Geórgia. Senhoras e senhores deputados, comecei por falar da Europa a responder ao apelo da história. E é agora a história que nos apela para que trabalhemos na conclusão da nossa União. No mundo em que alguns tentam isolar os países um por um, nós não podemos dar-nos ao luxo de deixar para trás os europeus como nós. No mundo em que a dimensão e o peso são importantes, é de interesse estratégico da Europa concluir a União. Mas para além da política e da geopolítica, é preciso visualizar o que está em jogo. Temos de definir uma visão para um alargamento bem-sucedido. Uma união com mais de 500 milhões de pessoas a viver livremente, em democracia e com prosperidade neste território. Uma união onde os jovens possam viver, estudar e trabalhar em liberdade. Uma união com democracias pujantes em que os sistemas judiciários sejam independentes, as oposições respeitadas e os jornalistas também respeitados. Porque o Estado de Direito e os direitos fundamentais estarão sempre na base da nossa União, tanto nos Estados-membros atuais como nos futuros Estados-membros. É por esse motivo que a Comissão atribuiu aos relatórios sobre o Estado de Direito uma prioridade fundamental. Trabalhamos em colaboração com os Estados-membros para identificar progressos, preocupações e formular recomendações para o ano que se avinha. Este procedimento assegurou a responsabilização perante esta Assembleia e Parlamentos Nacionais, favoreceu o diálogo entre os Estados-membros e está a produzir resultados. Eu acredito que é possível fazer o mesmo para os futuros Estados-membros. E é por esta razão que me apraz muito anunciar que iremos abrir os relatórios sobre o Estado de Direito aos países em vias de adesão, cujos processos evoluam ainda com maior rapidez. Ficarão, assim, em pé de igualdade com os Estados-membros. Iremos apoiá-los nos seus esforços de reforma e ajudaremos a garantir que o nosso futuro é uma união de liberdade, direitos e valores para todos. Senhoras e senhores deputados,
The next sentence is, this is on our shared interest. É uma questão de nosso interesse comum. Parlamento, Estados-membros e Comissão. É de nosso interesse comum. Pensem no grande alargamento de há 20 anos. Chamamos-lhe o Dia Europeu das Boas-Vindas. E foi um triunfo da determinação e da esperança sobre o fardo do passado. E desde então, assistimos a uma história de sucesso económico que melhorou a vida de milhões de cidadãos. Quero que encaremos com expectativa o próximo Dia Europeu das Boas-Vindas e as próximas histórias de sucesso económico. Sabemos que não é um caminho fácil. A adesão depende do mérito e a Comissão defenderá sempre este princípio. Implica trabalho árduo e liderança. Mas já se vê muitos progressos. Somos testemunhas dos grandes passos que a Ucrânia já deu desde que lhe concedemos o estatuto de país candidato e registramos a determinação de outros países candidatos em proceder a reformas. Chegou o momento de correspondermos a essa determinação. Temos, por isso, que pensar na forma de nos prepararmos para uma união completa. Temos que abandonar os velhos debates binários sobre o alargamento. Não se trata de escolher entre aprofundar a integração ou alargar a união. Podemos e temos de fazer ambas as coisas. Desta forma, teremos o peso geopolítico e a capacidade de agir. É o que a União Europeia sempre fez. Cada vaga de alargamento traduziu-se num aprofundamento político. Fomos do carvão e do aço à plena integração económica. E após a queda da cortina de ferro, transformamos um projeto económico numa verdadeira união de pessoas e Estados. Acredito que o próximo alargamento tem de ser também um catalisador do progresso. Começamos a construir uma União da Saúde a 27. Eu estou convencida que podemos concluí-la a 30 mais. Começamos a construir a União Europeia da Defesa a 27. Eu estou convencida de que podemos concluí-la a mais de 30. Provamos que podemos ser uma união geopolítica. E conseguimos andar depressa quando estamos unidos. Podemos avançar também rapidamente quando estivermos a mais de 30. Sei que esta Assembleia acredita no mesmo, senhoras e senhores deputados. O Parlamento Europeu sempre foi um dos principais motores da integração europeia. Tem sido ao longo das décadas e volta a sê-lo hoje. Poderão sempre contar com o meu apoio e com o apoio de todos aqueles que querem reformar a União Europeia no sentido de melhor servir os seus cidadãos. E sim, isto significa uma Convenção Europeia pela alteração do tratado, se e onde for necessário. Mas não podemos e não devemos esperar por alterações ao tratado para avançar com o alargamento. É possível preparar a União para o alargamento mais rapidamente. Isto implica afinar aspectos práticos sobre o funcionamento de uma União com mais de 30 países e, em especial, sobre a nossa capacidade de agir. A boa notícia é que com cada alargamento, quem dizia que seríamos menos eficientes, demonstramos que estavam errados. Se não, vejamos os últimos anos. Chegamos a acordo sobre o instrumento europeu da recuperação a 27, chegamos a acordo sobre a aquisição de vacinas a 27, chegamos a acordo sobre sanções em tempo recorde, também a 27, chegamos a acordo sobre a aquisição de gás natural não apenas a 27, mas incluímos a Ucrânia, Moldávia e Sérvia. Ou seja, é possível, mas temos de analisar todas as políticas e perceber como serão afetadas por uma união mais vasta.
E é por isso que a Comissão começará a trabalhar numa série de revisões das políticas anteriores ao alargamento, a fim de determinar de que cada domínio poderá ser adaptado a uma União mais vasta. Teremos de refletir sobre o funcionamento das nossas instituições, o futuro do Parlamento e da Comissão. Temos que debater o futuro do nosso orçamento em termos daquilo que financia, da forma como financia e do que é financiado e de como é financiado. Temos de perceber como podemos garantir compromissos de segurança credíveis num mundo em que a dissuasão é mais importante do que nunca. Estas questões têm que ser respondidas hoje, se quisermos estar preparados para amanhã. A Comissão desempenhará o seu papel. Por isso, levaremos as nossas ideias à discussão pelos líderes no âmbito da presidência belga. Vai orientar-nos a convicção de que a conclusão da nossa União é o melhor investimento na paz, na segurança e na prosperidade do nosso continente. Chegou o momento de a Europa voltar a pensar em grande e de escrevermos o nosso próprio destino. Honourable members, Senhoras e senhores deputados, Vitória Amelina acreditava que é nosso dever coletivo escrever uma nova história para a Europa. É neste ponto que a Europa hoje se encontra, num tempo e num lugar onde se escreve a história. O futuro do nosso continente depende das opções que fizermos hoje, dos passos que tomarmos para completar a nossa União. O povo da Europa quer uma União que o defenda num período de concorrência entre grandes potências, mas também que o proteja e esteja ao seu lado, como parceira e aliada nas suas batalhas cotidianas. Escutaremos o que tenham a dizer-nos. O que é importante para os europeus é importante para a Europa. Pensem novamente na visão e no imaginário da geração jovem com quem comecei o meu discurso. Chegou o momento de mostrar a esses jovens que somos capazes de construir um continente onde cada um pode ser quem é, amar quem quiser e sonhar o mais alto que quiser. Um continente reconciliado com a natureza que lidera o caminho das novas tecnologias. Um continente unido na liberdade e na paz. Mais uma vez, está na hora de a Europa responder ao apelo da história. Viva a Europa!